Para que fazer terapia? Por que eu preciso da ajuda de um psicólogo? Você já se fez essa pergunta? Meu nome é Cláudia Long, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Existem razões que fazem com que as pessoas busquem uma ajuda terapêutica, né? Geralmente essa pessoa tem angústias, medos, dificuldade de relacionamento, o comportamento dela não é legal nas relações dela, nem para ela, nem para o outro. E isso faz com que tudo isso gere sentimentos de inadequação. Quando essa pessoa não consegue melhorar sozinha, ela não consegue fazer as adequações para que ela consiga modificar o comportamento sozinha, é a hora dela buscar uma ajuda terapêutica. Toda terapia traz um sofrimento, então assim, de cara, ou o paciente chega dizendo que tem alguém que é responsável pelo sofrimento dele, ou ele já tem consciência suficiente para saber que as atitudes que ele tem na vida geram sofrimento na vida dele. Você vai falar, mas como assim as atitudes que ele tem? As relações são complementares, então se eu tenho uma relação que não é legal, se eu não me comunico de uma maneira que o outro me entenda, eu tenho uma corresponsabilidade nisso. Então, por isso que o processo terapêutico é algo que é delicado e é um processo difícil. Eu costumo dizer que é quando você vai abrir a gavetinha do criado mudo, olhar e falar, caramba, quanta coisa que eu pus aqui eu não me lembrava. Se a gente separar, né, o ser humano em fases, 3 fases, tá? Criança, adolescência e adulto. A criança, geralmente, ela vai para o processo terapêutico quando os pais estão preocupados com o comportamento dela. Tem alguma coisa no comportamento dela que está chamando a atenção. Ou os próprios pais ficam preocupados, ou a escola alerta o pai e a mãe de que tem alguma coisa que não está legal e essa criança precisa de ajuda. A terapia infantil, ela acontece por meio de brinquedos e jogos. E através desses brinquedos e jogos, o terapeuta vai fazendo intervenções para retirar do mundo interno da criança aquilo que ele precisa saber e ajudando no jogo, na brincadeira, a essa criança começar a dar novas respostas e ficando menos doente, mudando o comportamento. A terapia infantil, ela é fundamental à adesão dos pais, né? Porque a mudança dessa criança, ela vai ser mantida a partir da mudança que esses pais precisam ter com ela também. A segunda fase para buscar um processo terapêutico são os adolescentes, né? São os famosos rebeldes sem causas. E na verdade, gente, eles são os rebeldes que têm causa. Por quê? Aquilo que esse adolescente está trazendo, que ele não está conseguindo administrar, ele conta a história daquela criança que um dia foi para o processo terapêutico com sintomas de comportamento, com sintomas de ficar doente e não foi contemplado, ou voltou, melhorou na infância e voltou à angústia na adolescência, tá? Ou foi uma criança que nunca passou por um processo terapêutico, porque não é muito comum crianças irem para um processo terapêutico. Alguns adolescentes que eu recebo costumam dizer assim, eu peço aos meus pais há muito tempo que eu quero um psicólogo. E os pais vão prorrogando. Pais, não prorroguem, levem. Geralmente o teu filho adolescente não vai conseguir abrir para você o que está acontecendo no mundo interno dele. Ele precisa de um intermediário e o psicólogo vai ajudar você nesse processo com o seu filho de estabelecer uma relação e que as angústias do seu filho comecem a melhorar. E os adultos? Os adultos, eles já chegam com uma história de si mesmo, carregando a infância, carregando a adolescência, carregando várias atitudes do mundo adulto que eles não ficaram satisfeitos e felizes e não estão de acordo com eles mesmos do que eles estão fazendo e eles precisam de ajuda, né? Chega uma hora que a angústia, ela chega num ponto que sozinho essa pessoa não consegue e ela busca ajuda. Existem os adultos que vêm sob condição do parceiro amoroso ou de algum ente familiar. Você vai ter que ir para terapia, porque se você não for para terapia não vai ter jeito, né? Eu já recebi pacientes assim, e muitas vezes eles ficam, porque se eles veem um sentido no processo terapêutico, o alerta que o parceiro amoroso ou que um ente familiar deu para ele, construído no vínculo terapêutico, ele vê sentido naquilo que o terapeuta está apontando para ele, a partir do tema que ele leva.
Processo terapêutico é fundamental que você saiba uma coisa: a resposta não está no terapeuta, ela está em você. Tá? Por isso a gavetinha do criado mudo, né? Vão ter coisas ali que você não lembra que colocou, vão ter coisas ali que podem ser jogadas fora, vão ter coisas que precisam ser trocadas e você fala, ai não, eu não quero, né? E toda mudança você precisa esvaziar parte do teu conteúdo para colocar coisas novas. É um processo que ele não é fácil, tá? Eu costumo dizer que é um processo em que para você subir lá no 15º andar, degrau por degrau. Então vai ter que cansar, vai ter que ter condicionamento físico, vai ter que ter condicionamento mental, vai ter hora que vai ter que parar e descansar, recuar. E um bom terapeuta te acompanhando nesse processo fará toda a diferença. E eu costumo sempre perguntar para o paciente que chega no consultório, você está buscando ajuda para quê? Em que eu posso te ajudar? E é muito importante que o terapeuta siga aquilo que o paciente está pedindo. Mesmo que o terapeuta enxergue que tem outras coisas, ele pode até apontar para o paciente como um plus, tá? Mas siga o ritmo desse paciente, né? Esse paciente que vai se sentir respeitado por você e entendido na sua necessidade. E aí, você precisa de terapia? Já pensou nisso? O que você achou do conteúdo? Reencaminhe para um colega, faça seu comentário, deixa o like. Vou responder todos os comentários com muito carinho. Nos vemos no próximo vídeo.